Olá, falarei um pouco sobre o desenvolvimento de uma máquina extrusora de garrafa PET para a fabricação de filamentos de impressora 3D. Eu sou o aluno João Pedro Abraham e meu orientador é o Matheus Piazzalunga Neivock. A máquina consiste em uma etapa de filetamento, onde vai filetar a garrafa PET, uma parte de aquecimento e uma parte de recolhimento, que vai bobinar o filamento já pronto para o armazenamento. Esse equipamento integra conceitos de mecânica, elétrica e automação. Esse projeto já foi divulgado na revista científica da SEM, da UFGD. A justificativa desse projeto é a seguinte: o polietileno tereftalato foi criado em 1941 e é um material de alta durabilidade, ou seja, é difícil do material se decompor na natureza. Em um estudo feito em 2017, pegou dados de quanto de plástico foi produzido desde 1950 até aquele ano. Cerca de 8,9 bilhões de toneladas de plástico foram produzidos, sendo 71% deles descartados de maneira incorreta e 29% de maneira ou ainda estão em circulação. O restante foram descartados de forma correta. O nosso projeto ele busca unir os conceitos das ODS, que são metas que a ONU propôs para um mundo mais sustentável até 2030. Alguma dessas ODS é, por exemplo, a 9, a Indústria, Inovação e Infraestrutura. A 12, Consumo e Produção Responsáveis. E a 13, Ação contra as Mudanças Globais do Clima. O objetivo desse trabalho é criar uma máquina extrusora funcional e que consiga transformar a garrafa PET em filamento, assim barateando o custo de impressão. O objetivo específico é conseguir integrar componentes mecânicos e conceitos mecânicos aprendidos ao longo do curso, integrar motores, sensores e implementar um sistema de controle, que seria o caso PID, que eu vou discorrer mais para frente. A metodologia usada no trabalho foi de uma pesquisa de outros trabalhos referentes ao mesmo tema, a comparação e a escolha dos componentes, o dimensionamento dos elementos de máquina e outros tipos de sistemas dentro do equipamento e a montagem. A primeira etapa da máquina é o filetador. Esse filetador ele vai filetar a garrafa PET em uma altura de 10 milímetros de altura. É de suma importância escolher a garrafa PET mais adequada. A mais adequada que foi pensada foi a de Coca-Cola, já vista que a área útil dela ela é maior em comparação a outras, porque não há uma variação na geometria e a espessura é constante em uma área maior. O sistema de aquecimento ele foi usinado e ele tem a função de aquecer a fita de garrafa PET de 10 milímetros de altura e passar pelo bico de impressora 3D para assim formar o filamento com um diâmetro de 1,75 milímetros. Em seguida, ele vai passar por um sistema de refrigeração que vai diminuir a temperatura desse material já pronto para na hora de bobinar não acabar rompendo ele. Aqui nós temos a imagem do hot end que foi usinado. Ele é em alumínio. O circuito elétrico do hot end consiste numa fonte de 12 volts, um SSR, um relé, e também um relé automotivo para fazer auxiliar o relé principal, o SSR. Uma resistência, que vai aquecer o hot end, um termopar, o sensor de temperatura, e um controlador com um sistema PID, o Hexen. É de suma importância manter a temperatura numa
temperatura adequada para a fundição, para formar o material, no caso 300 graus. Para isso, foi escolhido o sistema de controle PID, proporcional integral derivativo. A constante proporcional vai usar o erro relativo e multiplicar diretamente no sistema, para assim acelerar o processo de resposta. A constante integrativa vai delimitar uma área de atuação. A derivativa vai acelerar o processo de resposta para chegar no amortecimento da equação até chegar no set point de 300 graus e resolver os problemas mais persistentes. A equação amarela ela é uma equação térmica que vai modelar o sistema de controle num sistema térmico. O sistema de recolhimento ele é a última parte do nosso trabalho, que tem a função de bobinar um material já pronto e assim armazená-lo. O dimensionamento de engrenagens funciona da seguinte forma. É esperado que a taxa de recolhimento do material seja de 10 milímetros por segundo. Todavia, essa velocidade é linear, nós temos que transformá-la em angular. Depois disso, nós aplicamos os valores obtidos na relação de transmissão de engrenagens. E com isso, nós conseguimos aplicar uma série de equações, os valores e conseguir encontrar as características geométricas e dimensionais da nossa engrenagem de dentes retos. Depois nós aplicamos uma equação de fadiga e de tensão máxima para encontrar as forças máximas que a nossa engrenagem pode suportar. E utilizando o FEMAP nas ferramentas do SimCenter Nastran, nós conseguimos identificar com elementos finitos os pontos fracos das nossas engrenagens, que no caso seria os pés delas, os pés dos dentes. O sistema de recolhimento ele possui 6 engrenagens, acoplado a um motor. Ela tem a função de transformar velocidade em torque, ou seja, baixa velocidade, alto torque. Para o dimensionamento de eixo, eu utilizei o início do equacionamento de Tresca para encontrar o máximo momento fletor, para depois aplicar numa equação de fadiga e assim, em seguida, encontrar o mínimo diâmetro necessário para o eixo. Foi comparado dois materiais, o aço SAE 1020 e o PETG, material esse proveniente de impressora 3D, FDM, Fused Deposition Material. Foi escolhido o aço 1020 devido ao coeficiente de segurança dele, que apresentou valores bem elevados. Para o dimensionamento de rolamentos, nós temos que inicialmente chutar um rolamento. O que foi escolhido como preferencial foi os rolamentos de skate. Então, que no caso, em comparação com a tabela da SKF, do catálogo SKF de 2015, seria o asterisco 618. Nesse catálogo é fornecido fatores de cálculo para os rolamentos. Usando esses fatores de cálculo e multiplicando pelas forças envolvidas no sistema, nós conseguimos encontrar as forças reais, para assim encontrar o limite nominal em horas, o tempo de vida do rolamento e a carga dinâmica básica a carga dinâmica básica do nosso rolamento. É esperado que esse valor ele seja no máximo igual ao descrito no catálogo. Caso esse valor seja maior, o rolamento ele vai falhar. No nosso caso, ele deu exatamente bem próximo do igual. Então, ele está tudo certo. Para o circuito eletrônico do motor, a gente está utilizando um controlador Arduino Uno, uma ponte HL298N e um motor de passo NEMA 17, que é muito utilizado em impressoras 3D, porque é um motor de alta precisão. A ponte H ela é utilizada justamente para fazer o intermédio de potência e corrente para o motor, haja vista que o Arduino não consegue mandar a mínima corrente necessária para o funcionamento do motor. Para a programação, é de suma importância incluir a biblioteca stepper.h, haja vista que a cada grau do motor de passo ele tem uma constante adimensional de 1.8. E essa biblioteca permite colocar uma constante de multiplicação, aqui no caso 200, ou seja, 200 vezes 1.8, 360 graus, é uma revolução completa.
E também nós temos uma velocidade de rotação de 50 RPM, que é justamente para conseguir garantir a, o recolhimento de 10 milímetros por segundo. Esse é a máquina já pronta. Ela tem um sistema de filetamento, armazenamento do filete, o sistema de aquecimento, refrigeração e recolhimento. Todas essas partes enlaranjadas são a parte elétrica do sistema de aquecimento, de refrigeração e do motor, que é do sistema de recolhimento. E também aqui nós temos o Rexen, o controlador do sistema de aquecimento. Para futuras melhorias, a gente poderia implementar um controle PWM no motor para conseguir um recolhimento mais constante. E também a necessidade de o primeiro pinhão, perdão, a primeira engrenagem que é acoplada no motor ser metálico, haja vista que o motor esquenta bastante e acaba transmitindo essa energia térmica para a engrenagem. Então, para não ter deformação, haja vista que essa engrenagem foi feita em impressora 3D, ela poderia ser de metal para não ter deformação. E também adequar o sistema todo a NR10, NR12 e a NR18, para deixar a máquina mais segura. Os custos envolvidos nesse projeto foram de R$ 511. Esse projeto ficou mais barato do que poderia ser, justamente porque muitos materiais foram impressos por impressora própria e usinados com ferramentas da instituição. Essas são as fontes utilizadas para a elaboração deste trabalho, que é justamente do artigo publicado na revista Sempre. Lá vocês podem olhar as demais fontes para a elaboração de todo este trabalho. E com isso eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.